Atenção. Podemos começar então? Então, uma vez mais, muito boa noite a todos, bem-vindos. Mais uma reunião de estudo bíblico e oração da Igreja Evangélica Batista em Moreira da Maia e também aqueles que nos acompanham à distância. Vamos começar o nosso culto louvando ao nosso Deus com o cântico número 11. Deus enviou seu Filho ao mundo, veio para salvar e perdoar. Cantemos com alegria e gratidão nos nossos corações. Deus enviou seu Filho ao mundo, veio para salvar e perdoar. Morreu na cruz pelo meu pecado. Há um sepulcro aberto para o provar, porque Ele vive, tenho esperança, porque Ele vive, já não há medo, porque o futuro está em suas mãos. A vida vale a pena, porque Ele vive. E quando então chegar o dia e a derradeira luta vier, então a morte será vencida e eu na glória o Mestre hei de vir louvar, porque Ele vive, tenho esperança, porque Ele vive, já não há medo, porque o futuro está em suas mãos. A vida vale a pena, porque Ele vive. Muito bem. Amém. Agora vamos cantar o número 8. Quero cantar uma linda canção de um homem que me transformou, que foi Jesus Cristo. Cantemos com gratidão e alegria em nossos corações. Quero cantar uma linda canção de um homem que me transformou. Quero cantar uma linda canção de aquele que minha vida mudou. Meu amigo Jesus, meu amigo Jesus, Ele é Deus, Ele é Rei, em amor e verdade, e só nele encontrei essa paz que busquei, e só nele encontrei a felicidade. Ouve, amigo, te chama Jesus, Ele te quer dar a vida, luz. Chama Jesus, Ele te quer dar a vida e luz. Ele quer te salvar, Ele quer te ajudar. Ele é Deus, Ele é Rei,
essa paz que busquei e só nele encontrei a felicidade. Amém, irmãos? Agora vamos ler a palavra do Senhor e vamos ler o Salmo 106, os primeiros 10 versículos do Salmo 106. Salmo 106 diz assim a palavra do Senhor: Louvai ao Senhor porque Ele é bom, porque a sua misericórdia dura para sempre. Quem pode contar as obras poderosas do Senhor? Quem anunciará os seus louvores? Bem-aventurados os que guardam o juízo, o que pratica justiça em todos os tempos. Lembra-te de mim, Senhor, segundo a tua boa vontade para com o teu povo. Visita-me com a tua salvação, para que eu veja os bens de teus escolhidos, para que eu me alegre com a alegria da tua nação, para que me glorie com a tua herança. Nós pecamos como os nossos pais, cometemos a iniquidade, andamos perversamente. Nossos pais não entenderam as tuas maravilhas no Egito, não se lembraram da multidão das tuas misericórdias. Antes o provocaram no mar, sim, no mar vermelho. Não obstante, ele os salvou por amor do seu nome, para fazer conhecido o seu poder. Repreendeu também o mar vermelho, e este se secou, e os fez caminhar pelos abismos como pelo deserto, e os livrou da mão daquele que os odiava, e os remiu da mão do inimigo. E as águas cobriram os seus adversários, nem um só deles ficou. Até aqui a leitura da palavra do Senhor. E vamos agora ter uma palavra de oração, de louvor ao nosso Deus no início deste culto. Oremos ao Senhor. Querido Deus e Pai, louvamos o Teu nome. Obrigado pelas maravilhas que nos tens mostrado. Louvamos-te porque és o Criador e sustentador de todas as coisas. És digno, Senhor, de louvor, de honra e de glória, porque tudo foi criado pela tua sabedoria, pelo teu poder. Ó Deus, também a salvação que tu nos ofereceste, Senhor, de uma forma tão poderosa e graciosa, por meio do teu Filho Jesus Cristo, que deu a sua vida na cruz, substituindo-nos naquele sacrifício, Senhor. Ó Deus, queremos louvar-te e bendizer-te pela tua palavra. A tua palavra é a verdade, Senhor. Nela encontramos a revelação da tua pessoa. Na tua palavra encontramos esperança, Senhor. Na tua palavra encontramos a razão da nossa existência e a razão dos acontecimentos que nos rodeiam, Pai. Louvamos e bendizemos o teu nome, Senhor. Nesta noite aceita o nosso louvor. Ó Deus, conduz tu este culto em todas as suas partes, pois o fazemos para a tua honra e glória. É o que nós te pedimos e te agradecemos em nome de Jesus Cristo, teu Filho. Amém. Então damos uma vez mais as boas-vindas a todos, aqueles que nos acompanham, também à distância. É bom estarmos aqui reunidos no final desta quinta-feira para louvarmos o nosso Deus, como é habitual. Lembrar o nosso horário, querendo o Senhor, no próximo domingo às 4h30 teremos o nosso culto dominical e depois, na próxima quinta-feira, uma vez mais, teremos a nossa reunião de estudo bíblico e oração. No passado domingo, damos graças pelo nosso irmão Daniel Simão, que dirigiu e trouxe a mensagem da Palavra de Deus no culto dominical. Nós estávamos lá na Igreja Batista Esperança Viva em Albufeira, onde houve o concílio examinatório e a consagração de mais um pastor, o irmão Emanuel Guerreiro, e por isso estamos gratos ao nosso Deus, porque os trabalhos aqui prosseguiram normalmente e também porque mais um pastor do Senhor Jesus Cristo para o seu rebanho foi consagrado lá
em Albufeira. Por isso, estes são os anúncios para os irmãos e vamos prosseguir agora cantando uma vez mais para o nosso Deus, mais um cântico número 10. Ressuscitou. Número 10. Ó morte, onde está, ó morte, a tua vitória? Jesus ressuscitou. Amém? Jesus ressuscitou de entre os mortos. E agora vamos prosseguir a leitura que estamos a fazer no livro de Êxodo. E agora estamos já no capítulo 34. Temos tido a oportunidade de acompanhar aqui o percurso do povo de Deus, que ele libertou do Egito, passando o Mar Vermelho, a caminho da Terra Prometida, e aquilo que eles encontraram pelo caminho, o seu comportamento, a sua obediência ou não à palavra. Então Moisés lavrou 2 tábuas de pedra, como as primeiras, e levantando-se pela manhã de madrugada, subiu ao monte Sinai, como o Senhor lhe tinha ordenado, e levou as 2 tábuas de pedra nas suas mãos. E o Senhor desceu numa nuvem e se pôs ali junto a ele. E ele proclamou o nome do Senhor. Passando, pois, o Senhor perante ele, clamou: o Senhor Deus, misericordioso e piedoso, tardio em irar-se, grande em beneficência e verdade, que guarda a beneficência em milhares, que perdoa a iniquidade e a transgressão, e o pecado que ao culpado não tem por inocente, que visita a iniquidade dos pais sobre os filhos e sobre os filhos dos filhos até à 3ª e 4ª geração. E Moisés apressou-se e inclinou a cabeça à terra, adorou e disse: Senhor, se agora tenho achado graça aos teus olhos, vá agora o Senhor no meio de nós,
porque este é povo de dura cerviz. Porém, perdoa a nossa iniquidade e o nosso pecado, e toma-nos por tua herança. Então disse: Eis que eu faço uma aliança. Farei diante de todo o teu povo maravilhas, que nunca foram feitas em toda a terra, nem em nação alguma, de maneira que todo este povo em cujo meio tu estás, veja a obra do Senhor, porque coisa terrível é o que faço contigo. Guarda o que eu te ordeno hoje. Eis que eu lançarei fora diante de ti os amorreus, os cananeus, os heteus, e os perizeus, e os heveus, e os jebuseus. Guarda-te de fazeres aliança com os moradores da terra aonde has de entrar, para que não seja por laço no meio de ti. Mas os seus altares derrubareis, as suas estátuas quebrareis, os seus bosques cortareis, porque não te inclinarás diante de outro Deus, pois o nome do Senhor é zeloso, é um Deus zeloso. Até aqui a leitura da palavra do Senhor. Vamos ter dentro em pouco o nosso tempo de oração. Hoje é a nossa oração e estudo. Antes disso, cantamos mais um cântico, número 13, cântico de louvor ao nosso Deus, para poder brilhar ao Senhor, brilhar ao Senhor, minha lâmpada vem já encher, para poder brilhar ao Senhor, até o dia nascer. Cantai, hosanas, cantai, hosanas, cantai, hosanas ao Rei dos Reis. Cantai, hosanas, cantai, hosanas, cantai, hosanas ao Rei. Muito bem, vamos cantar outra vez agora com música. Parou? Muito bem, então, há um problema com a música neste cântico e agora vamos ter o nosso tempo de oração. Há sempre muito para nós agradecermos ao nosso Deus, louvado seja o seu nome, e também para pedirmos. Muito bem, então, sobre a pandemia, vamos continuar a orar ao Senhor para que esta pandemia possa cessar. Há muitas notícias sobre a evolução deste grande problema mundial. Estamos a ouvir agora que há um aumento dos casos em vários países do mundo. Também notícias sobre a vacina. Enfim, acho que são situações que nós temos que continuar a colocar perante o nosso Deus, para que Deus nos proteja, nos dê sabedoria para nós entendermos aquilo que está a acontecer, para que Deus proteja os mais frágeis, que Deus nos guarde neste tempo tão difícil, não apenas em termos de saúde, mas também em termos de sustento, que tem a ver com os empregos, tem a ver com os empregos e a continuidade do sustento das famílias, as empresas, que elas possam continuar a sua atividade e assim podemos ter o sustento para as nossas casas. Então, continuar a orar por este assunto, pelo testemunho dos crentes, orar pelas autoridades, que Deus dê sabedoria às autoridades,
Nós temos orado aqui pelo pastor David Lupe e ele está a viajar agora dos Estados Unidos. Ele regressa precisamente hoje e amanhã, querendo o Senhor de manhã, vai aterrar aqui no Porto. Que Deus o possa proteger e que aqueles testes exigidos para poder entrar na Europa possam estar bem e que ele não tenha problemas nem na Alemanha, nem aqui em Portugal, que são os lugares onde ele vai chegar. A nossa irmã Emília teve uma vez mais um problema grave de saúde quando estava em Lisboa e está internada, veio depois para o Porto. Que Deus a possa proteger e guardar. Está novamente com os problemas cardíacos e outros, e que o Senhor a proteja e a guarde. Então vamos orar pela saúde da Emília. AVC. Pois, ela falou também no coração. Muito bem, mas foi AVC como foi aqui há um tempo atrás. Também um outro assunto de oração, a irmã Linda Assi. O seu filho conseguiu patrono em Lisboa, o José. Então, que Deus o possa dirigir e ajudar. E também a sua família. Algumas dificuldades que a irmã Linda Assi está a atravessar. Também uma senhora nossa conhecida, que se chama Maria Estela. Ela está também com um problema de saúde que se chama zona, que lhe está realmente a trazer muita perturbação, e eu disse que iríamos orar por ela. Chama-se Maria Estela, já tem idade, que Deus a possa ajudar e guardar. Que ela possa também conhecer o Salvador Jesus. Temos orado aqui também pela família Pouzinho, que Deus os ajude nas dificuldades que enfrentam, que nós aqui já temos recordado. Agradecemos porque a Sophie conseguiu o quarto em Aveiro para agora o segundo ano da universidade. Exato, está na altura do regresso às aulas. Os alunos e os professores, nesta altura de pandemia, com muitas incertezas, que Deus proteja e guarde nesta situação também especial. Então, a proteção de Deus aos professores e alunos. Também pelo irmão e agora o pastor, novo pastor Emanuel. Ele vai ser agora pastor auxiliar lá em Albufeira e em São Brás de Alportel, e nós assumimos o compromisso de orar por ele para que Deus o dirija agora neste novo ministério lá no Algarve. Em Albufeira e São Brás. Orar também por fidelidade. A pandemia não pode ser sinónimo de afastamento e de falta de zelo pelas coisas do Senhor, mas pelo contrário, é tempo de nos voltarmos ainda mais para o Senhor, de sermos fiéis e darmos um bom testemunho neste tempo difícil, testemunho pessoal e testemunho aos outros.
Orar pelas igrejas em Portugal, o povo de Deus, os pastores também. Orar pelo pastor Marco Pereira, que vai viajar para estar com a família nos Estados Unidos. E orar pelas igrejas lá, pela igreja em Castelo Branco e também no Fundão, o novo trabalho no Fundão. Que Deus abençoe este tempo de ausência. Será até novembro. Então estes são alguns assuntos que temos de oração ao nosso Deus. Então vamos ter, se algum dos irmãos quiser orar, pode vir aqui à frente, orar por algum destes assuntos. Oremos. Senhor, te queremos agradecer, Senhor, por mais um dia de vida que nos deste, Senhor, Senhor, pela saúde, Senhor, por nos dares a oportunidade de vir à tua casa, Senhor, pelas nossas famílias, Senhor, e todas estas bênçãos que não merecemos, Senhor, mas a tua graça, Senhor, cobriu tudo, Senhor, e hoje podemos viver uma vida, Senhor, para a tua glória, Pai. E Pai, que eu quero te agradecer estas portas abertas em Moreira da Maia, Senhor. Podemos vir à tua casa, Senhor, em liberdade, Senhor. Podemos estar a tua palavra, Senhor, e louvar o teu santo nome, Pai. E Senhor, que possas ser com os ausentes, Pai, possas trazê-los de volta à tua casa, Senhor. E pedimos especialmente, Senhor, por os que estão a passar por enfermidades, Senhor, como a nossa irmã Emília, Senhor, algo que é tão perigoso para a saúde de uma pessoa, Senhor, ter AVCs, Senhor, e que tu, Senhor, possas cobri-la, Senhor, possas recuperá-la, Senhor, possas trazê-la de volta à tua casa, Senhor, estar em comunhão com os irmãos, Senhor, e pedimos, Senhor, que qualquer que seja o impedimento, Senhor, de cada um de vir à tua casa, Senhor, que tu possas trabalhar nas suas vidas, Senhor, que tu possas ajudar, Senhor, na resolução, qualquer que seja o problema, Senhor, ou situação que lhe está a afastar da tua casa, Pai. E também te queremos agradecer, Senhor, por as respostas às nossas orações, Senhor, pois tu nos ouves, Senhor, e te agradecemos, Senhor, pelo quarto que a Sophie conseguiu arranjar, Senhor, te agradecemos, Senhor, pelo patrono que o filho da Linda Assi conseguiu arranjar também, Senhor, e também te queremos pedir, Senhor, por a saúde da nossa conhecida, Senhor, Maria Estela, Senhor, que tu sabes, Senhor, o que quando a saúde falha, Senhor, o quão não nos pode perturbar, Senhor, e o quão é preocupante, Senhor, mas que tu possas recuperá-la, Senhor, tu possas dar-lhe saúde, Senhor, e pedimos, Senhor, também por todos aqueles que estão a combater agora contra o vírus, Senhor, que tu possas trazer, Senhor, mais sensibilidade nas pessoas, Senhor, para terem cuidado, Senhor, e tomarem as precauções, Senhor, para não espalhar este vírus, Senhor, e tu possas, Senhor, ser com aqueles, Senhor, que estão a lutar agora, Senhor, para uma recuperação total do vírus, Senhor. E Pai, que tu possas abençoar o resto deste tempo, Senhor, aqui, Senhor, possas agora abrir os nossos corações, Senhor, para receber a tua palavra, Senhor. E perdoa, Senhor, todas as nossas falhas, Senhor, que nós possamos, Senhor, obedecer-te, Senhor, acima de tudo, Senhor, e glorificar-te, Senhor. Eu te peço, Senhor, e te agradeço. Em nome de Jesus. Amém. E vamos ainda orar por alguns outros assuntos. Senhor Deus, queremos agradecer pela vida do pastor Davi, sua fidelidade a ti, Senhor, e o seu regresso hoje aqui à tua igreja
onde ele serve, Senhor, em Aveiro. Abençoa na viagem até a Alemanha e depois na ligação até ao Porto. Que os testes que ele e a esposa têm possam servir e não haja nenhum impedimento, Senhor, de entrada em Portugal. Ajuda e abençoa estes teus filhos, Senhor. Também pelo novo pastor Emanuel Guerreiro, abençoa, Senhor, o seu novo ministério, como teu servo lá em Albufeira, em São Brás de Alportela. Abençoa estas igrejas. Também o pastor Lenildo, que o está a acompanhar, agora no processo de adaptação a este ministério como pastor. Senhor, abençoa este teu filho, a sua fidelidade à tua palavra, à tua doutrina, à prática, Senhor, que tu nos ensinas para servirmos como teus servos e, neste caso, como pastor, Senhor. Abençoa e também a sua família. Senhor Deus, também queremos rogar-te, Senhor, pelo pastor Marco Pereira, que irá viajar já, Senhor, no final desta semana para os Estados Unidos, para estar com a sua esposa, com os seus sogros, Senhor. Abençoa também, protege e guarda, Senhor. Oramos pela saúde da irmã Bárbara, que luta, Senhor, já há mais de 2 anos contra um cancro. Ajuda, Senhor, na tua graça, no teu poder, de um dos teus filhos neste tempo de pandemia, que o zelo de cada um não possa enfraquecer, mas pelo contrário possa ser ainda maior e dar bom testemunho, Senhor, da sua fé e de confiança em Ti, Senhor. Ó Deus, dá-nos sabedoria para entendermos aquilo que está a ocorrer com esta pandemia, para não sermos enganados, Senhor, para colocarmos os nossos olhos sempre em Ti. Ó Deus, protege e guarda cada um de nós, sobretudo os mais frágeis, as nossas famílias também, Senhor. Suplicamos pelo sustento tão necessário, Senhor. À nossa frente não sabemos o que está para vir, mas que não possa faltar, Senhor, o emprego, o sustento em cada casa, Senhor. Oramos pelo regresso às aulas, pelos professores, pelos alunos, pela Tua proteção também, Senhor. E lembramos-te o família Fábio com os seus filhos e outros também, Senhor. Pai Santo, entregamos tudo isto nas Tuas mãos, a Teu cuidado, em nome de Jesus, Teu Filho. Amém. Muito bem. Então vamos agora ter estudo desta noite e voltamos depois deste tempo de férias e de termos tido outros temas. Agora voltamos para o Evangelho de João, que nós estamos a prosseguir, capítulo 5. João, capítulo 5. E vamos ler aqui versículo 9, capítulo 5, versículo 9, que diz assim: Logo, aquele homem ficou são e tomou o seu leite e andava, e aquele dia era sábado. Versículo 10, então os judeus disseram àquele que tinha sido curado: é sábado, não te é lícito levar o leito. E agora versículo 16. E por esta causa os judeus perseguiram a Jesus e procuravam matá-lo, porque fazia estas coisas no sábado. E Jesus lhe respondeu: meu pai trabalha até agora e eu trabalho também. Por isso, pois, os judeus ainda mais procuravam matá-lo, porque não só quebrantava o sábado, mas também dizia que Deus era seu próprio 19. O que é que o Senhor quer dizer aos judeus que o estavam a ouvir? O que é que os judeus precisam de ouvir, precisam de entender e precisam de aceitar? Então a resposta é esta. Jesus vai proferir este discurso, que iremos ver mais tarde, porque quer explicar qual é o significado daquilo que o Senhor está a fazer.
Porque é que ele faz sinais, milagres? Porque é que ele diz aquilo que está a dizer? Qual é a razão para aqueles feitos maravilhosos? Jesus quer explicar o que é que está por detrás de todas as coisas que eles estão a ver e a ouvir. E outra coisa que nós vamos ver é esta: como é que o próprio Filho de Deus, perfeito, cheio de amor, a fazer milagres que beneficiavam as pessoas, sobretudo os mais necessitados, como é que este Senhor começa a ser alvo de perseguição, a ser alvo de rejeição e até de um ódio mortal? Como é que isso é possível? Em primeiro lugar, vamos ver os motivos para esse discurso que o Senhor vai iniciar lá a partir do versículo 19. Então, acusado de, em primeiro lugar, como judeu, de estar a quebrar a lei do sábado. E, em segundo lugar, é acusado de ele mesmo se fazer igual a Deus. E isto, para os judeus, é considerado uma ofensa gravíssima. Quebrar o sábado e um homem fazer-se igual a Deus. É o que lemos lá no versículo 18. Por isso, pois, os judeus ainda mais procuravam matá-lo. Porquê? Porque não só quebrantava o sábado, no entender deles, mas também dizia que Deus era o seu próprio Pai, fazendo-se igual a Deus. Então vamos ver estes dois motivos que estão a pesar muito lá na cabeça dos judeus. Então Jesus fazia coisas no dia de sábado e os judeus discordavam completamente, discordavam duramente daquilo que Jesus fazia. Porquê? Tudo começou aqui, no Evangelho de João, ali algumas horas antes, quando Jesus curou um homem, e mais tarde ele vai curar muitos outros, curou um homem num dia de sábado. O que era o sábado para o povo de Israel? É isso que nós temos que entender. O que era o sábado para os judeus, para o povo de Israel, que os levou aqui a esta tomada de posição, esta atitude tão radical? Então o sábado, para os judeus, tem a sua origem na criação de todas as coisas, na criação do mundo. Deus criou todas as coisas, como lemos em Gênesis, criou todas as coisas em 6 dias, e depois de ter criado tudo, no dia seguinte, no 7º dia, Deus fez 3 coisas. Deus descansou, Deus abençoou, descansou nesse dia, 7º, abençoou esse dia e santificou esse dia, separou de todos os outros dias da semana. E a lei de Deus diz claramente que o 7º dia é o sábado do Senhor teu Deus. Nele não farás nenhuma obra. Então, o 7º dia, o sábado, era para o descanso das pessoas, depois de uma semana de 6 dias de trabalho. Era descanso para os animais, para que se restaurassem fisicamente dos seus trabalhos e também para prestarem culto a Deus. Era um dia especial. Deus ordenou isso nos 10 mandamentos. Eu vou ler aqui Êxodo capítulo 20, os versículos 8 até 11, em que Deus, lá naquele mandamento, diz expressamente: lembra-te do dia do sábado para o santificar. 6 dias trabalharás e farás toda a tua obra, mas o 7º dia é o sábado do Senhor teu Deus. Não farás nenhuma obra, nem tu, nem teu filho, nem tua filha, nem o teu servo, nem a tua serva, nem o teu animal, nem o teu estrangeiro que está dentro das tuas portas. Porque em 6 dias fez o Senhor os céus e a terra, o mar e tudo o que neles há, e ao 7º dia descansou. Portanto, abençoou o Senhor o dia do sábado e o santificou. O que é preciso entender? Qual é o objetivo de Deus, o que é que está na mente de Deus
quando ele deu este mandamento do 7º dia ser um dia de descanso, um dia para o Senhor. Então Jesus vai ensinar qual era o propósito inicial de Deus quando ele deu este mandamento, quando ele criou o homem e depois deu este mandamento. E depois, por amor a esse homem que Deus criou, Deus determinou um dia de descanso, um dia de alegria, um dia de benefício para o corpo do homem, para a sua alma. E esse dia era o dia de sábado, era uma bênção que Deus estabeleceu para o homem. Mas o que é que aconteceu? O legalismo dos homens levou à criação de centenas de regras, de tradições que nada tinham a ver com o propósito original de Deus para o dia do sábado. De tal forma que o dia do sábado, em vez de ser um dia de alegria, trouxe a escravidão, trouxe a tristeza por causa dessa escravidão, essas regras que os homens, os judeus, criaram sobre o dia do sábado. E Jesus, que é Deus, foi Ele mesmo que deu essa lei a Israel. O Senhor vai aqui mostrar o seu desagrado e a sua crítica a essas regras que criaram para o dia do descanso, para o dia do sábado. E como é que o Senhor Jesus vai criticar essas tradições que eles arranjaram para o dia de sábado? Desobedecendo totalmente a essas regras humanas que eles criaram para o dia de sábado. Vejam, por exemplo, em Marcos, capítulo 2, versículos 27 e 28, na sequência de acusações a Jesus porque ele não cumpria as regras dos judeus sobre o sábado, Jesus diz: o sábado foi feito por causa do homem e não o homem por causa do sábado. Então eles inverteram as coisas. Deus criou o dia do sábado, o descanso, por causa do homem, para ser uma bênção para o homem. E as tradições que eles criaram inverteram completamente a situação. E o Senhor acrescenta: assim o Filho do Homem, que é Ele, Jesus, até do sábado é Senhor. Quer dizer, Deus, neste caso o Senhor Jesus, é quem governa o dia do sábado e não ao contrário. E eu pergunto, é ou não verdade que Jesus podia ter curado este homem, esta cura que ele fez aqui, que lemos no capítulo 5, daquele homem lá no tanque de Betesda em Jerusalém, Jesus curou no dia de sábado. E a pergunta é, o Senhor podia ter curado aquele homem ou não na sexta-feira? Ou no domingo? Mas o Senhor, propositadamente, curou, vai ao encontro daquele homem e curou no dia do sábado. Isto vai originar, ou seja, Jesus foi de propósito que ele originou o confronto com os judeus sobre o sábado. É um confronto com os líderes judeus. E para nós vermos também aquilo que estava em jogo, por causa de Jesus não cumprir as regras humanas que eles criaram para o dia de sábado, vai instalar-se aqui entre os judeus e Jesus um ódio mortal. E nós vemos isso em todos os evangelhos, Mateus, Marcos, Lucas e João. Nós lemos, por exemplo, em Lucas capítulo 6, versículo 7. E os escribas e os fariseus observavam-no se curaria no sábado, para acharem de que o acusar. Portanto, eles andavam já a espiar Jesus, não é? Para ver o que é que ele fazia no sábado, se estava a desobedecer àquelas regras humanas, para terem de o acusar perante as autoridades de estar a desobedecer ao dia do sábado. E o que é que o Senhor Jesus fez? Ele simplesmente, como nós vemos,
e claramente, sem qualquer problema, o Senhor Jesus recusou-se a observar as regras que eles criaram para o dia de sábado. O Senhor Jesus começou a curar deliberadamente, claramente, pessoas que precisavam no dia de sábado. O Senhor Jesus sabia que ao fazer isso estava a desafiar as autoridades judaicas. O Senhor Jesus sabia que andavam à volta dele a espiá-lo, a observar aquilo que ele fazia. Mas o que é que o Senhor Jesus demonstra aqui? Que ele não tem qualquer interesse em obedecer a leis humanas. O interesse de Jesus é obedecer à lei de Deus. Isto é um exemplo para nós, em que nós temos que entender bem o que diz a palavra de Deus, como o Senhor Jesus aqui nos vai mostrar, e nós devemos ter todo o interesse em obedecer às leis de Deus, aos mandamentos de Deus, e não às leis dos homens que se contradizem em relação aos mandamentos de Deus. E vejam que o Senhor Jesus curou um homem lá no tanque de Betesda que estava doente havia cerca de 38 anos, uma vida inteira. E quando o Senhor o curou, os judeus encontram esse homem curado, que eles sabiam bem, conheciam bem a sua situação tão triste, e vejam a dureza e insensibilidade dos líderes judeus. Lá no versículo 10, lemos: então os judeus disseram àquele que tinha sido curado: é sábado, não te é lícito levar o leito. Ou seja, nem sequer saudaram o homem, não se alegraram porque ele tinha sido curado, porque estava liberto de uma doença terrível que o afrontou durante décadas. A única coisa que eles olham na dureza do seu coração é dizer: é sábado, tu não podes transportar o teu leito, a tua cama. Então Jesus sabe que os judeus substituíram a lei de Deus pelas tradições dos homens. O Senhor sabe que o sábado era um dia para dar glória a Deus, honra a Deus, que era uma dádiva que Deus deu, que Deus nos dá, para nós podermos honrar o seu nome, para nós podermos desfrutar desse dia de restauração, de alegria, de louvor e de cultuar ao Senhor. E os homens mudaram esse mandamento de Deus e tornaram isso tudo num fardo pesado de uma religião falsa criada pelos homens. E assim, o que é que o Senhor Jesus está aqui a fazer? Quando cura as pessoas no dia de sábado, está a atacar o coração do sistema que eles criaram. E como é que ele faz isso? Como é que Jesus aqui está a atacar este sistema judaico de tradições humanas? O Senhor faz isso com atos de bondade, atos de amor, que é o quê? Ele cura pessoas, ele auxilia necessitados no dia do sábado. Essa é a maneira que o Senhor Jesus arranjou para mostrar o erro dos judeus, o erro de interpretarem a palavra do Senhor, que é com estes milagres maravilhosos, estes atos de amor, de bondade e misericórdia, que é curar as pessoas no dia do sábado. Os irmãos devem saber que os judeus criaram uma lista que é conhecida como a Mishnah. Também aqui lemos nos Evangelhos que refere-se à tradição dos anciãos. O que é que eles fizeram? Vejam, criaram dezenas de tipos de trabalho que não podia, que eles diziam este tipo de trabalho não pode ser feito no sábado. Então, o último item dessa lista que eles criaram, que diziam que era um tipo de trabalho que não podia ser feito, era este: não pode carregar algo pesado de uma casa para outra. Então, isto está lá na Mishnah dos judeus. Então Deus disse que no dia do sábado não farás obra nenhuma, e o Senhor explica qual é a intenção, e eles, dentre as muitas regras, não pode
carregar algo pesado de uma casa para outra. E o Senhor Jesus, sabendo desta regra, quando ele cura o homem, o que é que ele diz? Levanta-te, toma o teu leito e anda. Portanto, o homem que estava deitado, paralisado, o Senhor diz para ele fazer exatamente o contrário daquelas regras dos judeus. Toma o teu leito e anda. E é precisamente por esta atitude deste homem que os judeus, ao verem um homem a carregar o seu leito pela rua, lhe vão dizer: é sábado, não podes transportar o teu leito. Não se importando sequer, não se alegrando porque um homem, 38 anos depois, foi curado de uma enfermidade tão triste, que tantos dissabores trouxe à sua vida. E é precisamente por esta transgressão, aqui em João, que os judeus lançaram todo o seu ódio sobre Jesus, achando que ele estava a violar a lei do sábado que Deus tinha dado nos mandamentos. Então a pergunta que eu faço agora é esta para nós meditarmos. Será que o Senhor Jesus Cristo faria algo contra as leis de Deus? Será que o Senhor Jesus faria algo que fosse desagradar ao seu Pai amado? Não, ele disse que ele veio para fazer tudo aquilo que o Pai tinha mandado para ele fazer. Que ele só fazia aquilo que era da vontade do Pai, que era do prazer do Pai. Ora então, se Jesus estava a curar ao sábado, não era uma violação dos mandamentos de Deus. Ele não estava a desobedecer ao Pai. Ele não estava a desobedecer à lei do Senhor. O Senhor nunca faria isso. Ele nunca iria desobedecer aos mandamentos de Deus, porque o Senhor Jesus é santo, é perfeito, e ele fez tudo aquilo que agradava ao Pai. Ele iria sempre honrar o seu Pai, em tudo aquilo que ele iria fazer, em tudo aquilo que ele iria dizer. Portanto, o Senhor curava no sábado para quê? Para que ao menos os judeus, os líderes, vissem, bom, se calhar nós estamos a interpretar mal os mandamentos de Deus. Porque esse era o objetivo do Senhor Jesus Cristo. Para mostrar que aquela era a correta interpretação da lei de Deus. O Senhor Jesus estava a mostrar, quando ele curava e fazia coisas no sábado, estava a mostrar aquilo que realmente se pode e não se pode fazer no dia do sábado da lei do Senhor. No versículo 17, Jesus ainda vai mais longe. Veja o que é que ele diz. Quando os judeus lançaram o seu ódio sobre Jesus e diz que já o queriam matar, Jesus lhe respondeu: meu Pai trabalha até agora e eu trabalho também. Então, isto ainda vai enfurecê-los mais. Mas Jesus está a dizer uma grande verdade. Diz, olha, o que é que Jesus está a dizer? O meu Pai, que é Deus, e eu, que sou seu filho, nós estamos a fazer o nosso trabalho perante os vossos olhos. O meu Pai e eu, nós estamos a trabalhar. Estamos a fazer aquilo que é lícito, aquilo que é bom. Portanto, aqui Jesus explica-lhes porque é que ele estava a fazer as coisas no sábado. E mais à frente ele vai dar um exemplo que nós conhecemos. E é muito interessante este exemplo que o Senhor Jesus dá. Está no capítulo 7, versículo 22. Diz assim: pelo motivo de que Moisés vos deu a circuncisão, não que fosse Moisés, mas dos pais, e no sábado circuncidais um homem. Se o homem recebe a circuncisão no sábado, para que a lei de Moisés não seja quebrantada, indignai-vos contra mim, porque no sábado curei de todo um homem. Não julgueis segundo a aparência, mas julgai segundo a reta justiça. Então o que é que Jesus está aqui a dizer? Isto é interessante.
Porque Deus deu a sua lei aos judeus, ao seu povo, dizendo que todo menino que nascesse, macho, ao 8º dia de vida, tinha que ser circuncidado. Não é? Então o que é que Jesus está a dizer? Olha, se o 8º dia de vida de um menino calha num sábado, e o mandamento de Deus diz que o sábado é o sábado do descanso, não podem fazer obra nenhuma, mas nesse dia, para cumprir a vontade de Deus, a circuncisão prevalece sobre o mandamento do sábado. E Jesus está a dizer, então, vocês no sábado circuncidam um menino ou um homem, porque muitas vezes eram adultos que eram circuncidados. Indignam-se contra mim porque num sábado eu curei totalmente um homem que precisava. Mas Jesus está a mostrar que a interpretação que eles faziam da palavra de Deus estava errada. Estavam a dar privilégio às leis humanas em vez de darem privilégio à lei de Deus. Quer dizer, não há problema em retirar um bocadinho de carne do prepúcio de um homem. Mas já há se o Senhor cura totalmente o corpo de uma pessoa no dia de sábado. Então este é o argumento do Senhor Jesus com os judeus. Portanto, temos aqui o primeiro motivo que vai levar Jesus a proferir esse maravilhoso discurso lá a partir do capítulo, no capítulo 5, versículo 19, que é: acusaram-no de estar a quebrar o sábado. Mas o segundo motivo está também ali no versículo 18, que levou à grande indignação dos judeus. É porque eles diziam que ele se fazia igual a Deus. Quando ele diz, no versículo 17, meu pai trabalha até agora e eu trabalho também. Versículo 18, por isso, pois os judeus ainda mais procuravam matá-lo, porque não só quebrantava o sábado, mas também dizia que Deus era seu próprio pai, fazendo-se igual a Deus. Então Jesus, quando ele disse, o meu pai que é Deus trabalha até agora, eu também trabalho, já estava a fazer-se igual a Deus. Olha, como o meu pai trabalha, eu também trabalho. Somos iguais. E aqui, no versículo 18, o Senhor está aqui também, e eles interpretam isso corretamente, que Jesus é igual a Deus em natureza. O que é que a Bíblia nos ensina sobre Deus? A Bíblia diz que Deus existe e subsiste em 3 pessoas distintas: Pai, Filho e Espírito Santo, que são distintas, mas são iguais em essência. Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo, é a Trindade. Quando Jesus aqui está a dizer que Deus é o seu próprio Pai, ele está a dizer o quê? Que os dois, o Pai e ele, são da mesma essência, da mesma natureza divina. É da mesma maneira que quando eu digo, o Senhor Simão é meu Pai, eu estou a dizer que ele e eu somos iguais em natureza, em essência, neste caso, humana. Somos da mesma natureza. Quando Jesus dizia que Deus era seu Pai, ele estava a fazer-se igual a Deus, porque em essência e natureza eles são iguais, o Pai e o Filho. Nós lemos, por exemplo, Deus a dizer em Isaías 40, 25, Deus diz assim, faz esta pergunta: a quem, pois, me fareis semelhante para que eu lhe seja igual? Quer dizer, não há nada nem ninguém igual a Deus. Então os judeus não podiam conceber e ouvir um homem dizer que era igual a Deus, como neste caso estavam a ouvir de Jesus. E assim, se a quebra do sábado já era mau aos olhos dos judeus, então Jesus dizer que Deus era o seu próprio Pai, fazendo-se igual a Deus, então isso ainda era pior. E por isso lemos lá no versículo 18, os judeus ainda mais procuravam matá-lo. E assim chegamos ao fim do nosso estudo de hoje.
Em conclusão, Jesus vai, a partir do versículo 19, proferir, e mais à frente nós iremos, nas próximas mensagens, estudar este importante discurso de Jesus, a partir do versículo 19. Mas nós vimos hoje, para nós podermos entender o contexto, o que é que leva Jesus a proferir aquele tão importante discurso a partir do versículo 19 até o versículo 47. É porque ele está a ser acusado de quebrar o sábado e de ser igual a Deus. O que é que irão fazer os líderes judeus? Qual será a decisão que eles vão tomar quando ouvirem os argumentos que Jesus lhes vai transmitir? E nós? Qual é a decisão que nós hoje tomamos quando ouvimos as verdades acerca da pessoa de Jesus Cristo? Para os judeus, muitos, a sua maioria, não foram todos, porque muitos ouviram e creram em Jesus. Tal como hoje muitos ouvem a verdade sobre Jesus e muitos aceitam e outros não aceitam. Nosso desafio, que é o desafio do Evangelho de João, é que toda aquela pessoa que ouvir a palavra e as palavras do Senhor Jesus Cristo possa crer. E crendo nele, o Senhor diz, crendo nele tem a vida eterna. Glória ao nome do Senhor Jesus. Amém. Vamos então concluir o nosso culto esta noite e vamos cantar cântico número 15. Cantemos com alegria. Número 15. Dai graças de coração, dai graças com contrição. Número 15. Graças de coração, dai graças com contrição, dai graças ao Senhor, porque nos deu Jesus. Dai graças de coração, dai graças com contrição. Dai graças ao Senhor, porque nos deu Jesus. Que digam fraco, forte estou, digam pobre, rico sou, por aquilo que Ele fez por nós. Digam fraco, forte estou, digam pobre, rico sou, por aquilo que Ele fez por nós, por nós. Amém? Esse é o nosso irmão Agostinho para terminar com a oração. Graças e louvores te damos, Senhor, pelas bênçãos recebidas, pela oportunidade que tivemos de vir à tua casa para te louvar e adorar. Abençoa, Senhor, estas reuniões, se com os presentes e também com os ausentes e aqueles que nos veem pelo sistema digital, Senhor. Que tu os abençoes grandemente
e que nos possas também a nós fortalecer espiritualmente com a tua palavra, Senhor. Nós vimos, agradecemos também a mensagem que trouxeste através do teu servo, que pôde enfatizar uma particularidade do nosso Salvador. Ele veio para cumprir toda a lei, mas a lei de Deus, não a lei dos homens. Embora tenha estado no meio dos homens, ele privilegiou sempre a lei divina. E por isso este exemplo de curar ao sábado, espalhar amor e cuidar de pessoas ao sábado é um ato de amor de extrema generosidade. Expôs-se perante os seus, mas foi para lhes dizer, para lhes provar que a interpretação humana estava errada acerca da lei divina. Senhor, faz-nos entender outras questões que estão na tua palavra, que nós possamos verificar o alcance daquilo que está escrito e podermos também espalhar a tua palavra para alcançar mais pessoas aos pés de Jesus. Senhor, abençoa-nos no resto da semana que falta e dirige os nossos passos de modo a podermos estar sempre comprometidos com a mensagem e a obra de Jesus. Podê-la também transmitir aos nossos semelhantes e àqueles que estão dentro e fora de toda a Igreja, Senhor. Despede-nos em paz. Em nome de Jesus te pedimos e agradecemos. Amém. Então, muito boa noite a todos. Obrigado por nos acompanharem também à distância. Que o Senhor os possa abençoar e dirigir em todas as coisas. Boa noite. Amém.